Não tem mais Up, não tem mais Go. Agora é com o Polo. Ele assume o papel de carro de entrada da Volkswagen, inclusive com algumas novidades, tanto no visual quanto debaixo do capô. Ele perdeu o motor 200 TSI e agora usa o 170 TSI, aquele mesmo que equipava o Up. Mas como é que ele se comporta? É econômico, anda bem, o motor é pequeno para esse carro? Nesse vídeo eu vou te contar em detalhes como o Polo Highline se comporta. Se você é daqueles que gosta de ver avaliações detalhadas, comparativos, saber pontos positivos e negativos de automóveis, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Clica no botão que está aqui embaixo desse vídeo e ativa também o sininho das notificações. Se você está pronto para saber tudo a respeito do Polo, deixa aquele like. Vamos começar falando sobre o Polo. Eu vou mostrar a dianteira dele aqui. Ele sofreu um facelift recentemente e a principal novidade está aqui nos faróis, que agora são em LED, realmente iluminam muito bem e são muito competentes, além de deixarem o carro com um visual um tanto sofisticado. Uma das coisas que eu confesso que eu sinto um pouquinho de falta aqui, em termos de estética, são os faróis de neblina, que no Polo agora estão presentes apenas na GTS, na versão topo de linha, a esportiva GTS. Na dianteira você pode ver que essa versão aqui tem vários detalhes em cromado, a gente está falando da versão Highline, isso é uma maneira de passar um pouquinho mais de sofisticação. Mas nem só isso a gente pode falar aqui na dianteira. Vamos falar sobre uma coisa importante? Sim, aqui debaixo do capô tem uma das principais novidades do Polo, que é o motor 170 TSI, em que eu estou apanhando pronto para abrir o capô, mas agora eu já achei. Era o mesmo motor que equipava o Up antes, não é mais o 200 TSI. A Volkswagen tirou de vez os 200 TSI aqui da linha Polo e agora ele é movido pelo 170 TSI acoplado a uma caixa automática de 6 marchas. São 16,8 kgfm de torque, 116 cavalos no etanol. Nesse motor ele teve números revistos até para atender o Polo, que é um carro maior do que o Up. Esse motor aqui também move o Volkswagen Virtus nas versões de entrada. E como ele anda, vê só. Talvez hoje a principal rivalidade do país seja Polo e HB20. Eu queria saber a sua opinião. Você vai de Hyundai ou vai de Volkswagen? Manda aqui embaixo nos comentários. Bom, falando a respeito do comportamento do Polo, a gente pode dizer que o motor 170 TSI é suficiente para ele. Não vai entregar uma performance tão boa quanto o 200 TSI, mas ainda assim o desempenho é correto, é justo. Você não vai passar aperto em ultrapassagens, por exemplo, e nem nas retomadas na cidade. Mas uma coisa que você consegue sem dúvidas notar é o delay muito grande do acelerador. Você pisa e ele realmente demora a responder. É uma questão eletrônica. Isso é uma coisa que até certo ponto incomoda, principalmente se você estiver numa retomada, estiver saindo de uma esquina e precisar sair rápido, você vai realmente notar essa demora na resposta. O câmbio tem um modo Sport, que basta você puxar a alavanca para trás e ali no quadro de instrumentos ele já vai mostrar o S ao lado da marcha engatada, que é para te indicar que está no modo Sport. Se eu quiser, eu ainda posso jogar a alavanca para o lado e fazer a troca de marchas manualmente, tanto aqui pela alavanca quanto pelas borboletas atrás do volante. Só uma coisa que eu confesso que não senti tanta diferença é do modo normal e o modo Sport. Realmente eu não vi diferença entre esses dois modos de condução, pelo menos usando na cidade. Na estrada, sem dúvidas você vai notar a diferença, até porque na hora das ultrapassagens, né? O giro é elevado até o limite, praticamente até o corte. Vai ser possível notar sim essa diferença na estrada, mas na cidade praticamente nenhuma. E outra coisa que realmente é incômoda, essa questão do creeping, né? Que é aquele arrasto quando você solta o pé do freio e o carro tá com o câmbio na posição D. Ele é acelerado demais em algumas situações. Na hora de manobrar, isso fica chato. Sem contar que ele para de repente, você está fazendo uma manobra, está com o pé bem leve ali no freio, o carro simplesmente para. Não sei se uma atualização de software, por exemplo, pode corrigir isso, mas é algo um tanto incômodo no meu ponto de vista. Esse comportamento é anormal. Eu confesso que eu nunca vi isso em carro algum que eu dirigi. E olha que aqui no canal você pode ver que eu já avaliei vários carros. Mas no mais é um carro muito correto. E falando já da questão de dirigibilidade, o que a gente tem aqui é um Volkswagen nato. A suspensão é realmente muito boa.
tem essa questão mais voltada um pouquinho para um ajuste mais firme, né? Não prejudicando a dirigibilidade, muito pelo contrário, ainda a favor da dirigibilidade, mas o ajuste conseguiu um meio termo interessante entre conforto e também estabilidade. Você tem uma visão boa, não tem tantos pontos cegos assim, apesar da coluna B ser bem larga. Ele tem sensores de estacionamento tanto na dianteira quanto na traseira. Não raro você vai se aproximar de um obstáculo ali andando normalmente e vai aparecer um polo aqui visto de cima na central multimídia te alertando exatamente onde esse possível obstáculo está. Os retrovisores eles oferecem uma boa visibilidade do que acontece aqui do lado, então em termos de visibilidade o polo vai muito bem. Uma coisa que eu confesso que eu noto a ausência, até por se tratar de um modelo topo de linha, é justamente o alerta de ponto cego, uma coisa que o HB20, por exemplo, tem. O principal rival dele oferece nas versões Platinum Plus. Tudo bem que o Polo ele ficou um pouquinho mais barato, perdeu algumas coisas para se tornar mais competitivo, principalmente em relação ao HB20, mas se ele pudesse oferecer essa questão do alerta de ponto cego, seria ideal. Outra coisa que eu gosto muito é o retrovisor fotocrômico. Eu tenho astigmatismo, então luz me incomoda muito. Isso é algo que facilita muito a minha vida. E à noite eu acabo sofrendo porque tem muita gente que usa a luz alta. Ou então tem faróis desregulados, né? E aí acaba batendo no retrovisor, voltando aqui no olho. E o retrovisor fotocrômico acaba, sem dúvidas, amenizando a minha situação. Fica um tanto melhor, viu? Outra coisa que eu gosto muito é que ele também tem o sensor crepuscular, né? Ele tem aqui o modo automático dos faróis. Seleciono na chave aqui na lateral. Se tiver escuro, ele acende. E se tiver claro, ele mantém apenas o LED. Assim como também o sensor de chuva. Começou a chover, o limpador de para-brisa funciona sozinho. E sem dúvidas são tecnologias que ajudam muito o motorista, tornam a vida aqui muito mais cômoda. Outra coisa que eu gosto muito nesse carro é o Cruise Control. Ele não é adaptativo, como no Nivus, coloca a velocidade que você quer aqui e ele vai obedecendo. A função de um toque na seta, ela pisca apenas 3 vezes. Do meu ponto de vista, 5 seriam o ideal. O quadro de instrumentos dele é muito completo e traz todas as informações aqui numa disposição muito legal. Uma tela bonita também de se ver. Isso até integra esse quadro com a central multimídia VW, que a gente vai falar daqui a pouquinho. A direção elétrica dele muito bem calibrada. Em termos de conforto, bom, vamos começar falando dos bancos. Eles são confortáveis, mas uma coisa que eu confesso não gostar muito é essa questão do encosto de cabeça integrado ao encosto de costas. Sim, é uma economia. Por essa questão de economia, acaba prejudicando justamente a ergonomia. Eu acabo tendo que jogar muito meu pescoço para trás aqui para ficar encostadinho de fato. Eu vou ficando numa posição um tanto artificial. É desconfortável se eu ficar assim? Não. Mas é artificial. O ar-condicionado automático deixa tudo muito confortável. Eu posso escolher a temperatura que eu quero e ele vai atingir e manter essa temperatura. O isolamento acústico é competente. Pouco ruído entra aqui, eu tô a 100 por hora, vem pouco ruído de vento. Alguns carros até de preço superior tem isolamento acústico bem inferior ao do Polo. Central multimídia, VW Play, com o espelhamento sem fio, tanto para Android Auto quanto para Apple CarPlay, tá? Central muito intuitiva, funcionamento dela fácil, o toque é rápido, além das funções do espelhamento do celular, então aqui a abertura da tampa do porta-malas, o start-stop que pode ser desativado por aqui também, e também a questão dos sensores de estacionamento, que você pode silenciá-los também aqui pela tela. Carregador de celular sem fio, aqui embaixo, né, nesse porta-trecos aqui, 2 entradas USB tipo C aqui na dianteira e 2 entradas USB tipo C na traseira. E aí, diante dessas questões, por mais que o padrão USB-C vá vigorar daqui para frente, legal ter 4 entradas USB-C, mas faltou uma USB, né, que ainda é o padrão muito forte aqui no Brasil, embora ele deva ser substituído nos próximos anos. Em conectividade, mesmo com essa observação, o Polo fica com nota 10. Bom, aqui na lateral, sem grandes mudanças, os mesmos vincos aqui na porta continuam e inclusive a inscrição Highline aqui
nessa parte do paralamas. Aqui nos retrovisores, repetidores de seta. As rodas são aro 16, calçadas com pneus 195/55. Uma pena que também agora nesse facelift o Polo tenha perdido as rodas de 17 polegadas. Se por um lado fica mais confortável, sem dúvidas perde um tantinho na questão estética. Uma das coisas que eu acho muito legal é que o Polo tem chave presencial e basta para eu trancar colocar o dedo aqui nessa saliência na maçaneta e para abrir, bom, basta colocar a mão na maçaneta. Isso tanto na porta direita quanto na porta do motorista. Só nas portas dianteiras, as traseiras não. Agora eu vou te mostrar o interior desse carro. Vamos lá? No interior do Polo, a gente pode notar que a predominância é realmente de plástico. Os bancos são realmente um tanto confortáveis. Eu confesso que a única coisa que me incomoda um tantinho aqui são os encostos de cabeça fundidos com os encostos de costas. Uma coisa que me chama a atenção é que o painel ele é puramente de plástico, mas a Volkswagen evoluiu muito nos encaixes, tanto que a gente tem plásticos diferentes aqui nessa parte e também nessa faixa central, um plástico simulando uma fibra de carbono. O volante, ele tem regulagem tanto de altura quanto de profundidade. Então isso realmente, para mim, é um pontaço positivo. O motorista consegue encontrar uma posição de dirigir bem mais próxima do ideal, se não a ideal. Aqui na parte central, ar-condicionado automático e digital, apenas por toque. A partida do motor é por botão, encosto de braço central e ainda tem um porta-trecos aqui debaixo dele. Tem um porta-cartões aqui que é um tanto legal. Você vai no shopping, num estacionamento, por exemplo, que tem um cartão, você pode encaixá-lo aqui. Colunas e teto, assim como os para-sóis, em um tom mais claro, para contrastar aqui com o restante do painel e também os painéis de portas. Aqui no plafonier do teto, além das luzes, também tem um porta-óculos que tem o acabamento interno emborrachado, bem legal para não arranhar a lente, enfim, e para não ficar aquele barulho de óculos batendo aqui dentro. Nem só de acabamento, nem só dessas informações o Polo vive. Esse carro tem capacidade para carregar 5 pessoas. Vamos ver como é que elas se comportam lá no banco de trás? Bom, aqui atrás do Polo, eu particularmente sentado de uma maneira confortável, tenho quase um palmo aberto dos meus joelhos até o banco dianteiro. Vale relembrar que esse banco aqui ele está ajustado conforme eu dirijo. Eu não sou alto, tenho 1,73 m, mas o espaço que eu tenho aqui, tanto dos joelhos quanto das canelas para o banco dianteiro, é considerável. Eu estou bem confortável aqui. Eu particularmente tenho mais espaço aqui do que, por exemplo, no HB20. Vale ressaltar que uma das diferenças a favor do Polo é o entre-eixos. Esse carro tem um entre-eixos de 2,56 m, uma boa vantagem em relação aos 2,53 do HB20. 3 centímetros pode não parecer muita coisa, mas na prática faz muita diferença. No console central, 2 difusores de ar para ajudar a refrigerar a cabine aqui atrás e 2 entradas USB tipo C. Quem for no meio vai ter que dividir as pernas, uma para cada lado do túnel central. Realmente não é confortável aqui, não tem espaço para manter as pernas aqui em cima. E ainda tem os trilhos dos bancos, então você vai, pelo menos a parte ali mais próxima dos dedos, você vai precisar colocar uma para cada lado do trilho aqui dos bancos dianteiros. Quem for no meio, naturalmente, vai com menos espaço. 3 adultos vão bem aqui? Não vão bem não. Mas isso é um mal de todo carro dessa categoria. Espaço interno não é lá uma grande prioridade, né? Você precisa condensar tudo, espaço interno, porta-malas, enfim. Mas o resultado aqui é satisfatório e é melhor sim do que no HB20, até porque a impressão que o Polo dá é de ser um carro mais largo, tanto por fora quanto por dentro. E isso a gente pode ver até nas medidas mesmo. Aqui na traseira a gente pode ver a principal diferença em relação ao Polo europeu pós-facelift, que não tem o prolongamento aqui para tampa. A gente pode ver a inscrição Polo no centro e TSI aqui do lado. Detalhe que como esse carro passou a usar o 170 TSI, a Volkswagen omitiu essa informação, né? Não colocou o 170 aqui como antes ela colocava o 200 TSI. Inclusive, para abrir o porta-malas só pela chave ou então pela multimídia VW Play. Porta-malas não mudou nada, 300 litros, tudo forradinho, mas uma das coisas que eu tenho a reclamar é o quanto
essa tampa aqui bate. Ela hoje é causadora de um único ruído interno que esse carro tem com 12 mil quilômetros. Uma coisa que vale ressaltar é que o triângulo de sinalização ele fica aqui, ó, nessa parte. Então, se eu quiser, eu abro essa chave e tenho acesso ao triângulo que fica encaixado aqui. Não é lá uma solução tanto inteligente, porque ele já vem dentro de um plástico que fica em contato com o outro. Isso aqui, para virar uma fonte de ruídos daqui para frente, realmente, ó, é facinho. Mas enfim, na prática isso ainda não acontece. Abaixo do carpete fica o step, macaco, chave de roda e todas as ferramentas necessárias. A gente também não pode deixar de falar do consumo, que é um dos principais trunfos desse carro aqui. Ele é realmente um tanto econômico. Segundo o programa de etiquetagem do Inmetro, de acordo com essa etiqueta aqui no para-brisa, o consumo dele no etanol é de 8,4 por litro na cidade e 10,5 na estrada. Já na gasolina, 12,1 na cidade e 14,9 na estrada. Olha, eu confesso que eu já consegui igualar essa média na cidade com gasolina, 12 por litro. Mas é um empate técnico aí, eu consegui fazer uma margem de 12 km por litro. Essa foi a melhor média que eu consegui fazer, mas ele está fazendo mais ou menos na casa de 11 a 11,5 por litro. Sinceramente, eu acho ele um tanto econômico e, sem dúvidas, no meu ponto de vista, esse é o principal trunfo do Polo com motor 1.0 170 TSI. Minhas considerações rápidas a respeito do Polo. É um carro gostoso de dirigir, mas que precisa de alguns afinamentos ainda, principalmente em relação à questão da hora de manobrar o carro, em que ele parece acelerado demais e simplesmente para em alguns momentos. Não é nada comum isso. Outra coisa é o acabamento, que realmente fica um degrau abaixo do HB20, um degrau substancialmente grande, mas é um carro bem equipado, embora o Hyundai também seja mais bem equipado que o Polo. Em relação ao principal concorrente dele, o Polo é competente, mas peca em algumas coisas. É uma boa compra? Sim, se você precisa de um carro compacto, mas com algum espaço interno, gostoso de dirigir, automático, o Polo pode ser uma boa escolha. Com certeza vai ser uma pulga atrás da orelha do HB20. O resultado aqui do Polo, você está vendo, a nota final dele aqui na nossa avaliação. Se você gostou desse vídeo, gostou de saber todas as informações a respeito do Polo, não esquece de deixar um like aqui embaixo. E se você gosta de ver avaliações detalhadas, não esquece de se inscrever aqui no canal. Clica no botão que está aqui embaixo desse vídeo, ativa o sininho das notificações e olha, a gente se vê no próximo vídeo, viu?